Meus irmãos, esse é o nosso momento bíblico do dia de hoje, 18 de abril de 26. E eu vou ler para vocês a primeira carta de São Pedro. Capítulo 1. Endereço e saudação. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos que vivem dispersos como estrangeiros no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Vocês foram escolhidos de acordo com a presciência de Deus Pai e através da santificação do Espírito, para obedecerem a Jesus Cristo e serem purificados pelo seu sangue. Que a graça e a paz sejam abundantes para vocês. A obra do Pai. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, por sua grande misericórdia. Ressuscitando a Jesus Cristo dos mortos, Ele nos fez renascer para uma esperança viva, para uma herança que não se corrompe, não se mancha e não murcha. Essa herança está reservada no céu para vocês que, graças à fé, estão guardados pela força de Deus para a salvação que está prestes a revelar-se no final dos tempos. O papel do Filho. Por isso, vocês devem alegrar-se, mesmo que agora, se necessário, fiquem tristes por um pouco de tempo devido às várias provações. Desse modo, a fé que vocês têm será provada como ouro que passa pelo fogo. O ouro vai desaparecer, mas a fé que vocês têm, e que vale muito mais, não se perderá até o dia da revelação de Jesus Cristo. Então, por essa fé, vocês receberão louvor, glória e honra. Vocês nunca viram Jesus e, apesar disso, o amam. Não o veem, mas acreditam. E por isso sentem alegria extraordinária e gloriosa, porque alcançam a meta da fé, que é a salvação de vocês. A ação do Espírito. Essa salvação já foi objeto de busca e investigação dos profetas, quando de antemão anunciavam a graça que Deus tinha reservado para nós. Eles procuravam descobrir em que tempo e circunstâncias se verificariam as indicações por eles próprios recebidas do Espírito de Cristo que estava presente neles. Foi assim que eles falaram dos sofrimentos de Cristo e das glórias que viram depois. E foi-lhes revelado que eles mesmos não veriam essas coisas, mas que, anunciando-as, estavam trabalhando para vocês. Agora, porém, os pregadores do Evangelho se manifestaram, guiados pelo Espírito Santo enviado do céu. São coisas que até os anjos gostariam de contemplar. Eu acredito que contemplam. Libertos para a vida nova. Por isso, estejam de espírito pronto para agir. Sejam sóbrios e ponham toda a esperança na graça que será trazida a vocês quando Jesus Cristo se manifestar. Como filhos obedientes, não devem mais viver como antes, quando ainda eram ignorantes e se deixavam guiar pelas paixões. Pelo contrário, assim como é santo o Deus que os chamou, também vocês tornem-se santos em todo o comportamento. Porque a Escritura diz, sejam santos, porque eu sou santo. Vocês chamam de Pai aquele que não faz distinção entre as pessoas, mas que julga cada um segundo as próprias obras. Portanto, comportem-se com temor durante esse tempo em que vocês se acham fora da pátria, pois vocês sabem que não foi com coisas perecíveis, isto é, com prata nem ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que herdaram dos seus antepassados. Vocês foram resgatados pelo precioso sangue de Cristo, como o de um cordeiro sem defeito e sem mancha.
Ele era conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado no fim dos tempos por causa de vocês. Por meio dele é que vocês acreditam em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu a glória, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus, a fonte da vida nova. Pela obediência à verdade, vocês se purificaram, a fim de praticar um amor fraterno sem hipocrisia, com ardor e de coração sincero, amem-se uns aos outros. Vocês nasceram de novo, não são de uma semente mortal, mas imortal, por meio da palavra de Deus que é viva e que permanece. De fato, toda a carne é como erva, e toda a sua glória é como flor da erva. A erva seca e a flor cai, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E essa é a palavra que foi anunciada a vocês. Amém. Amém. Fim do capítulo 1. Bom, meus irmãos, né? Essa carta aqui, o Pedro escreveu, né? Ele fala para várias comunidades espalhadas ali na Ásia, o que seria ali o leste europeu também. Então, ele, naquela época, os cristãos eram perseguidos, muitos, de morte. E eles não tinham um templo para se reunir, porque senão seriam pegos. Então eles tinham que se esconder, se proteger, e mesmo assim eles seguiam. Pedro, que está escrevendo essa carta, que fala de Jesus ressuscitado, viu isso acontecer, viveu isso acontecer. Ele esteve com Jesus. Nós e os outros, os quais ele estava se referindo aqui, não viram, mas ele viu, e viu Jesus ressuscitado. Então, eles sabiam o que estavam fazendo e sabiam de uma forma tão profunda e enraizada em suas mentes que não se importaram em dar a própria vida para defender a palavra de Jesus. Pedro foi morto, crucificado de cabeça para baixo. E quando o carrasco chegou para atear fogo, porque eles tinham já evoluído na crucificação, botavam o cara lá e tocavam fogo para morrer mais rápido. Quando o carrasco chegou para tocar fogo na lenha, por trás, o carrasco conhecia ele. Aí ele disse: pode vir pela frente, porque eu sei por que estou aqui. Se eu não soubesse, eu não estaria aqui. Então ele não teve nenhum medo, não teve nenhum vacilo. Ele que chegou a negar Jesus no dia da prisão, mas que depois recebeu o Espírito Santo, e o Espírito Santo trouxe a força, a energia e a condição para ele enfrentar todas as adversidades que vieram. Então é assim, em tempos difíceis, nós conhecemos muitas pessoas, tem muita gente oportunista, tem muita gente que só está por perto dentro de uma condição, mas quando vêm os problemas, vêm as dificuldades, as pessoas se afastam. E verdadeiro amigo é aquele que está contigo quando a coisa aperta, quando vem a dificuldade. Então, Pedro está dizendo para eles: alegrem-se, né? Mesmo que estão um pouquinho tristes por causa disso, por causa das provações, alegrem-se, porque vocês têm Jesus. Vocês têm a luz e a possibilidade de salvação. Então, alegrem-se. Esse mundo, como ele falou, a prata, o ouro, tudo passa. Mas a vida não passa. Ela passa por aqui.
mas ela continua lá, no mundo espiritual. Então, ele está chamando a atenção para as provações, para os tempos difíceis, os quais nós também estamos novamente vivendo. Existem novamente lugares em que os cristãos estão sendo perseguidos. E existe uma perseguição guiada pelos interesses comerciais e financeiros, até as pessoas quererem tomar o lugar de Jesus Cristo. As pessoas estão indo muito além, passando do limite. E isso não é tolerável pela luz. Eu já li aqui para vocês que Deus não dá o lugar dele para ninguém. Ele mesmo vem e faz. Isso está em Isaías, capítulo 42. Então, a gente tem que entender que essa vida vai passar e que nós temos que manter firme o amor, manter firme Deus, Jesus, a luz dentro de nós, para que a gente possa cumprir a nossa missão e ser salvo na hora certa, quando for a hora. E os profetas que ele está falando, ele está se referindo, àqueles que eram escolhidos por Deus para receber e anunciar a palavra, mas que eles mesmos não puderam ver. Mas teve os que viram. E nós não estamos vendo, mas temos a possibilidade de ver e viver com Ele, com Jesus, com a luz, com todos que estão na eternidade da luz. Então, vamos ser provados, como o ouro foi provado pelo fogo, para poder, tem que ser, para ser moldado, para ser esculpido, para brilhar, ele tem que ser processado no fogo. Então, isso quer dizer que o sofrimento, ele faz parte da nossa vida. Agora, deixar bem claro, só o sofrimento não faz ninguém evoluir. O sofrimento, ele tem a capacidade de amolecer o ego da pessoa, de tirar as suas defesas, deixá-lo mais fragilizado, e se ele tiver a orientação adequada e aceitar, ele vai ter mais facilidade de aceitar com o sofrimento, porque ele quer parar de sofrer e ele quer agarrar uma esperança. Então, quando vem o sofrimento, a pessoa agarra essa esperança. E assim, é o que Deus está dizendo, para nós nos purificar com o amor fraterno, sem hipocrisia. Amar a todos, sem hipocrisia, sem interesses, sem condições. Tem que ser incondicional. E para que a gente possa, então, sendo sincero de verdade, amando uns aos outros, receber a semente da imortalidade e voltar para casa, lá na infinita perfeição da eternidade da luz. Porque, assim como a erva, a flor, tudo seca, tudo passa aqui nesse mundo, mas lá não. Lá, sim, é a vida eterna. Então é disso que ele está falando. Para a gente ficar sóbrio e por toda a esperança na graça trazida por Jesus. Quando estivermos em aflição, quando estivermos sofrendo, passando por momentos difíceis, lembrem-se de Jesus.
Lembrem-se que Ele fez um grande sacrifício por nós, que não é só você que sofre, que você deve aproveitar esse sofrimento para evoluir, para amolecer mais o teu coração, para ele ser manso como Deus quer. Amém. E agora, como se esses povos, né, também renascessem. Estava se referindo porque foi depois que Jesus que eles tinham uma oportunidade, abriram as portas do céu. Olha, sim, claro, porque até assim, então, de acordo com aqui a manifestação oficial de Deus, que é a Bíblia, né? Que Deus se manifestou de muitas formas para muitos povos, mas a oficial dele é a Bíblia. Então, assim, ó, ele converge todos os profetas, toda a história, ele vai selecionando para informar o que queria fazer, queria mandar Jesus. Então, até ali, eles tinham apenas a consciência de Deus verdadeiro, né? Javé, Jeová, Deus, né? Então, eles tinham essa consciência dele verdadeiro como único, né? E só eles, os judeus, né, tinham Deus. Então, quando veio Jesus e morreu, o que foi uma dificuldade grande do povo, porque queria Deus só para eles, e aí Jesus abriu, porque na verdade só era um projeto, e claro que Deus veio, Jesus veio para todos, para toda a humanidade, todos são filhos dele, toda a nação, todo o império. Então, né, tudo é por causa de Jesus. Aí estava aberto, né, o caminho para poder chegar no topo da montanha onde está Deus. Temos que escalar a montanha. Amém.